Palavra do dia. Marcos 5, versículo 36. Mas Jesus não fez caso da notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Eu peço que você pare tudo o que está fazendo neste momento e escute a minha voz com muita atenção. Respire fundo e lembre-se daquela promessa que você está esperando há tanto tempo. Você orou. Você jejuou. Você fez a sua parte e colocou a sua esperança nas mãos de Deus. No início, você tinha a certeza absoluta de que o milagre iria acontecer a qualquer instante. Mas o tempo começou a passar. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses e os meses se transformaram em anos de um silêncio angustiante. O pior de tudo não é apenas a espera. O que mais dói no seu coração é olhar para os lados e ver que outras pessoas estão recebendo os milagres delas. Você vê amigos prosperando. Você vê famílias sendo restauradas e curas acontecendo na vida de pessoas que, muitas vezes, nem buscaram a Deus tanto quanto você buscou. E você continua ali, na fila de espera, vendo o seu problema piorar a cada tic-tac do relógio. A doença avança. A dívida aumenta. A crise no casamento chega a um ponto insuportável. E a voz do mundo começa a sussurrar no seu ouvido que o seu tempo acabou. Dizem que você demorou demais. Que as oportunidades já passaram e que agora não adianta mais chorar. Dizem para você jogar a toalha e aceitar a derrota. Porque a situação já passou do ponto de reversão. Talvez você esteja recebendo exatamente essa notícia hoje. Neste dia 18 de fevereiro. Alguém olhou para a sua história e disse: já era. Não tem mais jeito. A vontade que você tem é de sentar no chão e desistir de lutar. A decepção com o atraso de Deus tenta roubar a sua última gota de fé. Mas eu quero te dizer algo que vai mudar a rota do seu destino hoje. O relógio do céu não trabalha com a ansiedade da terra. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação para um milagre ainda maior. Deus não te trouxe a este vídeo hoje para te dar um consolo vazio ou para te pedir para aceitar a morte dos seus sonhos. Este roteiro está fundamentado na palavra viva para expor a solução definitiva para o desespero de quem recebeu a pior notícia da sua vida. Fique comigo nestes primeiros minutos e não saia deste vídeo até o final. Pois a luz da Bíblia na versão Nova Tradução na linguagem de hoje vai revelar que o Deus que cura os doentes é o mesmo Deus que ressuscita o que já estava morto. Prepare o seu coração. Pois a última palavra sobre a sua casa não é o laudo humano, mas a voz do próprio Jesus Cristo. A Bíblia relata a história de um homem chamado Jairo. Ele era um dos chefes da sinagoga. Um líder religioso muito importante e respeitado na sua cidade. Mas a posição, o dinheiro e o respeito não blindam ninguém contra as tragédias da vida. A filha única de Jairo, uma menina de 12 anos, estava muito doente e à beira da morte. O desespero de um pai fez com que Jairo deixasse todo o seu orgulho de lado. Ele não mandou um empregado procurar Jesus. Ele mesmo foi. Quando ele encontrou o mestre no meio de uma grande multidão, Jairo se jogou aos pés de Jesus. Ele implorou com todas as suas forças: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. Jesus não disse não. Jesus foi com ele. Imagine o alívio no coração daquele pai. O mestre estava a caminho da sua casa. A cura estava garantida. A esperança de Jairo estava no nível máximo. Mas, no meio do caminho, algo terrível para o controle humano aconteceu. Uma interrupção. A multidão apertava Jesus de todos os lados. E uma mulher que sofria de hemorragia tocou na capa dele. Jesus parou a caminhada. Ele parou para perguntar quem o havia tocado. Ele parou para ouvir a história daquela mulher e parou para curá-la. Muitas vezes você está vivendo a agonia de Jairo hoje. Você sabe que Jesus está na sua vida. Mas parece que ele está parando para abençoar todo mundo. Menos você.
Você vê o milagre acontecendo na vida do vizinho, na vida do colega de trabalho. E você pensa: Senhor, a minha situação é urgente. Não demora. Por favor. A interrupção testou a paciência e a fé de Jairo, enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher curada. O pior cenário possível se materializou. Alguns empregados chegaram da casa de Jairo com uma mensagem que destruiu o chão daquele pai. Ouça a crueldade da lógica humana relatada em Marcos. Capítulo 5. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: a sua filha já morreu. Por que incomodar mais o mestre? Aqui está a primeira luz bíblica para a sua solução hoje. O confronto com as vozes de morte. Os empregados não eram pessoas más. Eles eram apenas lógicos. Para a medicina e para a ciência da época, a morte era o ponto final inegociável. Eles disseram: não incomode mais o mestre. O limite de Deus acabou. Muitas pessoas ao seu redor estão fazendo exatamente isso com você. Eles olham para a sua empresa falida e dizem: não ore mais por isso. Já acabou. Olham para o seu casamento destruído e dizem: assina logo o divórcio. Não tem mais jeito. Mas a solução bíblica para o seu desespero não está em ouvir as notícias da terra. Está em ouvir o que Jesus diz imediatamente depois da má notícia. O texto diz que Jesus não fez caso da notícia. Outras traduções dizem que Jesus ignorou o que eles disseram. Preste atenção nisto. Deus ignora o diagnóstico humano quando ele já decretou um milagre sobrenatural. Jesus virou-se para Jairo e deu a ordem que deve governar a sua mente hoje. Não tenha medo. Tenha fé. Apenas 3 palavras para combater o fim do mundo daquele pai. A solução para o seu vazio e para o seu choro de perda é decidir qual voz você vai ouvir. A voz dos mensageiros do caos ou a voz do doador da vida. Jesus não desistiu de ir até a casa. Ele continuou a caminhada. Mas ele fez algo muito importante. Ele não permitiu que a multidão e nem todos os discípulos fossem com ele. Ele levou apenas Pedro, Tiago e João. Muitas vezes, para que o milagre aconteça na sua casa, Deus precisa afastar a multidão de curiosos e de pessoas que não têm fé. Você não pode compartilhar as suas lutas mais profundas com qualquer pessoa. A solução bíblica para a preservação da sua promessa é o isolamento com quem realmente carrega o Espírito Santo. Quando chegaram à casa de Jairo, o ambiente era de luto total. Havia choro, gritaria e muito barulho. As pessoas estavam chorando a morte da menina. Jesus entrou e fez uma declaração que confrontou toda aquela tristeza. Por que todo esse choro e essa confusão? A menina não morreu. Ela está dormindo. A Bíblia diz que as pessoas começaram a rir e a zombar de Jesus. Elas sabiam reconhecer um cadáver. Elas tinham a prova da derrota. Muitas vezes, quando você decide ter fé naquilo que o mundo diz que está morto, as pessoas vão rir de você. Vão te chamar de louco. Vão dizer que você perdeu o contato com a realidade. Mas observe a atitude de Jesus em Marcos. Capítulo 5. Versículo 40. Eles começaram a zombar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem. Pegou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos e entrou no quarto onde ela estava. Esta fala fundamentada na Bíblia expõe o fim de todo o achismo de que você precisa aturar pessoas negativas na sua vida. Jesus expulsou os zombadores. Ele colocou para fora todos aqueles que riam da promessa. A solução para o seu milagre é limpar o ambiente da sua casa. Tire as vozes de incredulidade. Afaste-se de amizades que só sabem falar de derrota e de fofoca. O milagre da ressurreição exige um ambiente de intimidade e de fé. Jesus não orou alto para impressionar ninguém. Ele apenas pegou na mão da menina e liberou uma palavra de autoridade e afeto. Ele disse:
Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina de 12 anos se levantou e começou a andar. A Bíblia diz que as pessoas que estavam ali ficaram muito admiradas, espantadas com a glória de Deus. O que o mundo diagnosticou como morte permanente, Jesus tratou como um sono passageiro. A restauração na sua vida será tão completa que o que te fez chorar hoje será o motivo do seu maior testemunho amanhã. O atraso de Deus serviu para que Jairo conhecesse um poder que ele não conhecia. Ele conhecia o Jesus que curava doentes, mas passou a conhecer o Jesus que ressuscita mortos. A sua dor atual tem o propósito de te apresentar a uma nova faceta da glória do Senhor. Muitas pessoas perdem a chance do milagre porque param no meio do caminho quando a má notícia chega. Elas ouvem os empregados do medo e soltam a mão do Mestre. Mas a solução bíblica exige que você continue andando, mesmo com o coração partido e sem entender a demora. Não solte a mão de Jesus só porque o seu relógio apitou o fim do prazo. Deus é o inventor do tempo. Ele não se atrasa e não se perde no meio do caminho. O perdão aqui também é vital. Jairo não ficou com raiva da mulher do fluxo de sangue. Ele entendeu que a graça tem o seu próprio ritmo. Não tenha inveja do milagre alheio. O seu não foi cancelado. Apenas foi elevado para um nível de ressurreição. O que é a menina de 12 anos que está inerte no quarto da sua vida hoje? É o seu projeto profissional? É a sua vontade de estudar e de viver? Ou é uma família que parou de sorrir? Jesus está na sala da sua casa neste exato momento. Ele está mandando a depressão sair, mandando a angústia calar a boca e pegando na sua mão. Fundamente cada decisão da sua jornada na certeza de que a ordem para você se levantar já ecoou no céu. Não aceite o caixão que o mundo preparou para as suas promessas. O milagre é real. A ressurreição é bíblica e a ordem para você ficar de pé é a voz de quem te amou primeiro. Senhor Deus, Pai de toda a vida e Mestre dos milagres, nós te agradecemos pela história de Jairo e pela prova inegável de que o teu silêncio e o teu atraso são apenas a preparação para a tua glória maior. Obrigado porque o Senhor ignora as vozes de morte e de derrota que tentam nos paralisar. Eu peço por cada pessoa que assiste este vídeo agora e que recebeu uma má notícia que destruiu as suas esperanças. Entra na casa deste filho e desta filha agora mesmo. Expulsa todo o barulho de confusão, todo o luto antecipado e toda a zombaria do inimigo. Pega na mão daquilo que está morto e inerte na vida desta pessoa e libera a tua palavra de ressurreição. Nós declaramos que os sonhos não morreram, apenas estão a dormir. E no teu comando eles se levantam e voltam a andar. Dá-nos a fé teimosa de Jairo, para continuarmos a caminhar a teu lado mesmo quando tudo parece estar perdido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta reflexão bíblica sobre o milagre na casa de Jairo e o poder de não desistir curou a sua esperança hoje, não guarde esta luz só para você. Compartilhe este vídeo agora com aquela pessoa que você sabe que recebeu uma notícia terrível e que precisa de um sopro de ressurreição na vida dela. Seja o mensageiro que diz: não tenha medo. Tenha apenas fé. Jesus está a caminho. Deixe o seu amém nos comentários para selar esta palavra de ressurreição e de vida nova na sua história hoje mesmo. E se você deseja continuar recebendo estudos e mensagens profundamente fundamentadas na Bíblia para iluminar a sua caminhada com o Senhor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que a paz do Senhor Jesus, que levanta os caídos e traz a vida de volta, esteja com você e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro de fé e de ressurreição divina.